2010, com as relações sociais se tornando cada vez piores, os humanos passaram a preferir a companhia dos seus androides. O mundo se tornou hostil para algumas mulheres, pois o governo dessa nova sociedade decidiu que o propósito das escolhidas, entre aspas, é apenas continuar a espécie, já que os humanos correm risco de serem extintos. Além de serem recrutadas contra a vontade para esse propósito, muitas são escravizadas e depois descartadas quando atingem certa idade. Um dos androides que cuida da segurança do laboratório decide ajudar a 28 talvez seja o nome, né, a escapar depois que percebe estar tendo sentimentos por ela, mostrando que até mesmo uma máquina se tornou mais humano que os próprios. Cara, gostei muito dessa sinopse. Gostei muito dessa ideia. É uma pegada meio... como que é o nome? O Conto da Aia. Em português é o Conto da Aia. É uma série. Eu não cheguei a assistir, mas eu conheço a sinopse. Mas é uma ideia mais ou menos assim, né? Onde as mulheres, elas meio que são escravizadas. No Conto da Aia, não sei se chega a ser escrava, mas são consideradas aias e tal. E elas servem só pra continuar a espécie. Só pra procriar. Faz bastante semelhança aqui entre essas duas histórias. Talvez a autora aqui desse mangá já tenha assistido a série ou lido o livro, se não me engano é inspirado num livro, Handmaid's Tales. Enfim, de qualquer modo, tem uma certa similaridade. Acho interessante dar uma acompanhada para poder tirar algumas ideias e tal, pegar algumas coisas ali que pode ser legal. E achei interessante esse lance de tipo os próprios robôs começarem, né, os androides começarem a ter sentimentos ou coisas do tipo, né? Já envolve o tema de inteligência artificial e coisas assim. E aí ter essa jornada romântica ali dele salvando uma das prisioneiras. O que seria interessante, eu consigo imaginar uma trajetória para essa história, né, mais clássica, que seria, por exemplo, ele liberta ela, aí eles fogem, tem toda uma jornada de fuga, perseguição, etc. E aí você pode terminar essa história só com os dois ali, vivendo felizes e tal, um negócio assim, só que ia ficar com aquela sensação de, pera, mas ela abandonou as outras ou algo assim. E aí, sei lá, poderia ter um lance deles voltarem pra tentar libertar as outras, ele tentar convencer alguns outros androides, ou qualquer coisa desse tipo, pra que a gente tivesse um arco ali mais completo, de que, tipo, mais esperançoso pelo menos para as mulheres daquele laboratório ali terem, né, conseguirem fugir e tal. Imaginando uma situação parecida em uma outra história, num outro contexto, seria equivalente a, sei lá, um negro fugir, né, de uma... Esqueci o nome. Senzala? De uma senzala. E aí, tipo, essa é a história só dele fugindo e ele termina e foge e todos os outros continuam lá. É interessante você imaginar numa história, pelo menos, né? Eu sei que na vida real é muito difícil isso acontecer, ele voltar e libertar todos os outros e tal, porque daí você tem todo um contexto assim, mas dentro de uma história você teria um arco um pouco mais completo de heroísmo para aquele primeiro que conseguiu fugir, em específico, no caso aqui para a primeira que conseguiu fugir também, teria um ato de heroísmo maior, que seria como se fosse aquele princípio para algo maior que está por vir. Porque, né, claro, quando você tem uma sociedade montada de um jeito, estabelecida de um jeito, é muito difícil numa história você tentar mostrar uma mudança dessa sociedade como um todo, né? Você pode tentar fazer isso, só que sempre corre o risco de ou ficar muito superficial e bobo, ou de ficar extremamente complexo e difícil e às vezes um pouco forçado. É muito complicado. Histórias de mudança de sociedade são, acho que, as histórias mais complicadas de serem contadas. Eu acho que, particularmente, né, essa é a opinião minha, eu acho que um dos melhores jeitos de você contar uma história de mudança de sociedade é você contar a história do início da mudança. Então, né, você tem ali uma pequena revolução em um ponto, e aí você mostra com essa pequena revolução, né, terminando um final meio aberto, falando assim, ok, se isso aconteceu aqui, isso pode acontecer em outros lugares. E se isso acontecer em todos os lugares, a gente tem a grande revolução e uma grande mudança na sociedade, né? Então, é só pensar, né? Novamente, se a gente foca no lance ali do cara conseguiu fugir da senzala, ou a mulher conseguiu fugir da senzala, voltou e libertou outros escravos e tal. Disso pra uma lei áurea, e todas as coisas, tipo assim, a gente vive com racismo até hoje, a gente convive com racismo até hoje, então a mudança da sociedade ela é muito lenta, gradual, tem muitas forças lutando contra, as forças que estavam no poder, as mais poderosas lutando contra, então é todo assim, como eu disse,
para você fazer uma história onde esse cara fugiu da senzala, voltou, e aí de repente não existe mais escravidão e racismo no mundo, fica, como eu disse, pode ficar parecendo um pouco bobo. E se você tenta costurar isso, amarrar de alguma forma e fazer, pode ficar complexo demais e às vezes ficar meio forçado. Tipo assim, tá, não, consigo ver aqui os pontos, mas me parece meio forçado que a conclusão seja essa, que tipo, deu tudo certo no final e tal. Então, o interessante é tipo, beleza, se eles conseguiram fazer isso de alguma forma ali e aquele grupo conseguiu ter uma reviravolta positiva, você gera sinal pro leitor, para quem está acompanhando aquela história, de que outros grupos também podem acabar tendo esse mesmo final feliz, essa mesma conclusão positiva ali, e aí isso gerar uma expectativa no leitor de que sim, a sociedade vai ser mudada no seu devido tempo, mas que não, eu acho que pelo menos é uma maneira que não passa por essa questão de ficar meio bobinho, ou ficar meio forçado, ou algo do tipo, ou ficar complexo demais. Então você reduz ali a história e trata aquele microcosmos onde os personagens estão inseridos como se ele fosse uma referência do mundo inteiro, né? Então você foca ali. Esse robô, ele demonstrou que ele tinha sentimentos e de repente ele vai conseguir convencer outros robôs a cederem mais às coisas que eles estão sentindo e vai libertar aquelas mulheres daquele laboratório, ou vão tomar controle daquele laboratório em específico e tal, e ali vai ser o primeiro ponto de resistência ou algo assim, e você conclui a história com essa saga fechada de como esse laboratório ele foi destruído, ou esse laboratório foi tomado, ou pelo menos como aquelas mulheres daquele laboratório foram libertas e agora estão conseguindo viver uma vida melhor, ou prestes ao próximo passo da luta delas pela liberdade ou algo assim, e aí você dá para o leitor essa esperança de que aquele mundo ali vai melhorar com o tempo graças àquela pequena história que a gente mostrou no começo, que é um robô se apaixonou por uma daquelas mulheres e quis libertar ela, mas ela, por ser altruísta, não ficou satisfeita em simplesmente ela ser liberta, quando todas as outras que ela conheceu, que ela cresceu junto, estão lá sofrendo. Então ela volta e liberta elas, e como eu disse, esse vira o princípio, o início ali de uma grande revolução que vai mudar o mundo, não de uma hora para outra, não de uma maneira mágica ou superficial, mas com o seu devido tempo, de acordo com como o leitor imaginar aquilo a partir de como o final da história foi apresentado. Acho que esse seria o caminho que eu seguiria. Gostei demais da ideia aqui da história. Acho que funciona tanto num one shot quanto numa minissérie. Acho que não é uma história que precisa ser muito longa para ser contada. Ela tem temáticas muito profundas, mas a jornada da história em si é simples, o que é bom, né? Quando uma história ela tem uma jornada mais simples, ela é um pouco mais fácil de a gente conseguir fazer, de a gente não se perder no meio do caminho da história. Mas quando ela tem uma temática profunda, mesmo com uma jornada mais simples, a gente consegue se conectar, consegue se aprofundar, porque é uma temática mais profunda, mais séria, mais interessante de se raciocinar, de se pensar, e aí cria essa conexão emocional também com mais facilidade. É melhor fazer uma história mais simples, porém com uma temática mais profunda, do que você fazer uma história extremamente complexa, mas que no final das contas ela não fala nada. Ela só está com vários acontecimentos complexos por serem complexos, mas que não tem um tema ali envolvido, não tem um porquê tudo aquilo está sendo contado a um nível maior. E aí no final das contas você pode até ter algumas cenas empolgantes, algumas coisas ali chocantes, etc. Mas você não vai ter conexão de verdade com a história, ou gerar pensamento ou reflexão no leitor, nem nada do tipo. Não tem problema se esse não é o seu objetivo, mas particularmente a história ela fica mais esquecível e, dependendo da duração dela, ela pode até ficar mais maçante se ela for só complexa por ser complexa. O simples, nesse caso aqui, eu particularmente acho que é mais interessante, sobretudo para histórias menores e tal, mais compreensível, mais fácil do autor fazer, ainda mais se é o primeiro mangá. Quanto mais simples de você conseguir fazer, conseguir colocar aquilo no papel, aquela ideia, do começo até o final, acho que é melhor.